especificamente, eu quero trazer um livro que eu acabei de ler, que tá aí no GC aqui embaixo, é o livro A Arte de Fazer Perguntas em Coaching. A Arte de Fazer Perguntas em Coaching. Esse livro, por mais que ele possa ter aí o nome, né, em coaching, na verdade, ele serve sim para você que é coach. Então, como tem muito coach que me segue, que me assiste por conta do GGSC, para quem não sabe, aí o GGSC é a formação de coaches de pontos fortes da Gallup. Se você tem o desejo de ser um coach de pontos fortes, vale muito a pena você acionar a Inner com Y, Y, 2 N's, ER.com.br, e lá você vai ter informações sobre o GGSC, que é a formação da Gallup para que você se torne um coach de pontos fortes. Então tem muito coach de pontos fortes que me acompanha, e aí vale muito a pena então para esses coaches conhecer esse livro, A Arte de Fazer Perguntas em Coaching. Mas para quem não é coach, também é um livro bastante interessante. Por exemplo, a Mirella, que levantou a mãozinha ali dizendo que chegou para assistir a live, a Mirella é vendedora. E vendedor é uma das principais tarefas, uma das principais competências de um vendedor é fazer perguntas. Então, um livro desse, se você lê com esse viés de que eu não sou coach, mas eu sou vendedor, você pode usar o conteúdo do livro como forma de entender que perguntas você pode fazer num processo de venda, tá? O livro é bastante simples, é um livro de menos de 200 páginas, é um livro de 180 páginas, se eu não me engano, 167 páginas, que não tem conteúdo, quase não tem conteúdo explicativo, teoria, não tem nada. Ele é quase que 100% perguntas. Ideias de perguntas, vocês podem ver aqui onde eu marquei aqui com uma bolinha aqui de caneta, são perguntas que eu acho que são legais eu experimentar, eu testar, né? E aí, as perguntas aqui, elas são divididas de acordo com o momento do coaching, né? Então, por exemplo, momento de definição de metas, o momento de análise da situação da vida, o momento de, deixa eu ver aqui, ó, identificação de obstáculos, sonhos e desejos. Então, quer dizer, são vários momentos aqui num processo de coaching e que você vai ter ideias de perguntas. Ó, eu gosto muito de escrever nos meus livros, né? Então, por exemplo, vou pegar uma pergunta qualquer aqui, tá? Por exemplo, no momento do coaching, onde vai estar sendo tratado de vivências de propósito de vida, né? Aí tem uma pergunta aqui, por exemplo, que é: o que aconteceu exatamente? Descreva a experiência passo a passo. Então, isso é uma pergunta de coaching. Agora, vamos lá. Se você é um vendedor, entender essa pergunta, entender o que está por trás dessa pergunta, que nesse caso, né, descreva o que aconteceu exatamente, isso pode ser extremamente interessante para um vendedor quando ele está tentando entender um cliente, por exemplo, um cliente que está reclamando da empresa. O cliente chega e fala: olha, eu não gostei do produto lá que você me entregou, eu não gostei do serviço que você me prestou, tá? E por isso eu não vou comprar mais. Aí a pergunta: tá, descreva para mim exatamente o que aconteceu. É uma pergunta de coaching, mas é uma pergunta que você pode usar no processo de venda. Então, perguntar é algo que todo mundo precisa fazer. Todo mundo precisa fazer. E aí, já apresentei o livro para vocês, daqui a pouco eu mostro de novo, mas eu quero usar o livro para trazer um pouco desse assunto, perguntas. Por que perguntas são importantes? Por que a gente precisa, por que o Rodrigo tem que ler um livro sobre como fazer perguntas? Bom, vocês sabem que o viés aqui dessas lives é sempre voltado para vendas e gestão. Principalmente vendas, que é a área que eu atuo a maior parte do meu tempo, né? Eu costumo dizer que a gente nos treinamentos, a gente aborda a venda por fases. Então a gente desmembra a venda em várias fases e aí a gente vai estudando cada fase para entender como vender. E eu costumo dizer que a pior fase, aquela que os vendedores fazem mais mal feita, aquela que os vendedores mais erram, aquela que os vendedores mais precisam se desenvolver, é a fase da investigação.
A maior parte dos vendedores que eu vejo por aí, eles pecam e muito na fase da investigação. E aí o que, que acontece? Quando você não entende exatamente o que o cliente quer, o que, que o cliente busca, você vai enroscar lá na negociação. Então, muito vendedor fala para mim assim, ah, Rodrigo, o problema aqui na empresa é que os clientes acham os nossos produtos muito caros. Tá? Geralmente, não é só isso, mas geralmente tem muito nesse exemplo de não entendimento da necessidade real do cliente. E muito vendedor faz isso. Eu costumo dar um exemplo, né? Vou dar 2 exemplos aqui que eu dou em treinamentos e que mostram o que é um erro de investigação. Né? Um é aquele vendedor que chega no cliente com o material dele, embaixo do braço, a pastinha embaixo do braço, né? Chega lá no cliente e fala assim, olá, seu João, tudo bom? Seu João, tô com um preço bom aqui hoje pro produto tal, viu? Quer dizer, esse cara pulou todas as fases da venda antes da apresentação. E mais do que isso, ele já foi direto falando de preço. Aí o que acontece? Se a coisa mais importante que você tem a falar sobre o que você vende é o preço, é óbvio que a discussão vai vir para o preço. A única coisa que você sabe nesse momento é que aquele cliente quer um preço. Afinal de contas, tudo que a gente compra tem um preço. Né? Agora, quando você se preocupa em realmente entender o que o cliente quer, você consegue garimpar informações que vão servir para você vender para o cliente, vender para ele mesmo aquela solução que você tem para aquela necessidade dele. Essa é a importância de investigar. Por isso que investigar é tão importante. Porque eu não posso dar uma solução para um problema que não existe. E a coisa é tão absurda que eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte. Imagina que você vai no médico, você não está legal, você vai no médico. Chega lá, fica lá esperando, a secretária manda entrar, você entra no consultório do médico, o médico fala para você assim, ó, oi Rodrigo, tudo bem? Ó, tô com uma promoção boa aqui hoje no paracetamol, hein? Quer que eu já te receito aqui um paracetamol? Cara, se o médico fizer isso com você, você vai falar para ele, você é doido? Eu nem te falei o que eu tenho. Eu não falei se eu tô com febre, se eu tô com dor, se você quer me vender, me receitar paracetamol? Como assim? Né? Agora, em venda a gente faz isso. O cara chega no cliente, entra, bate na porta do cliente, o cliente abre a porta e ele fala assim, tô com um preço bom em paracetamol. Peraí, mas você não sabe nem quem eu sou, meu amigo. Você não sabe nem o que eu tô precisando. Como assim você quer me receitar paracetamol? Você quer me receitar o remédio já? Você nem sabe qual é a minha doença. É por isso que o médico, pelo menos o bom médico, né? Quando você chega lá no consultório dele, ele primeiro vai fazer uma investigação, que em medicina se chama diagnóstico. Ele vai te perguntar o que você tem, onde é que está doendo, quando que começou, se mais alguém na tua casa está sentindo isso. Aí ele vai pedir uma série de exames para você, para ver o que você tem. E o exame nada mais é do que pergunta. É uma máquina perguntando, é uma máquina perguntando pro teu, sei lá, pro teu estômago o que ele tem. Aí depois de toda a investigação, ou seja, depois de todo o diagnóstico, aí o médico vai chegar e falar, olha, fulano, o que você tem é isso aqui e com isso você precisa, para isso você precisa tomar esse medicamento aqui. Aí você vai tomar aquele medicamento. Então, essa é a questão. Essa é a questão da investigação. Tá? Você precisa investigar para entender a dor. Agora, não adianta você investigar perguntando para a pessoa só o que é óbvio, o que deveria ser perguntado, vamos dizer assim. Tá? Eu costumo dizer nos treinamentos de vendas que o vendedor ele pergunta o que o cliente quer, ele pergunta quanto que o cliente quer, ele pergunta como que o cliente quer, ele pergunta onde o cliente quer, ele pergunta tudo isso. Só que ele não pergunta a coisa mais importante,
que é por que que o cliente quer? Por quê? E sabe por que que ele não pergunta? Tem vários motivos, um eu vou abordar daqui a pouco, mas o principal, um deles, né? Não o principal eu vou abordar daqui a pouco, mas um dos motivos é porque o vendedor acha que já sabe a resposta. Ele acha que ele já sabe a resposta. Você precisa de treinamento de venda? Por quê? Porque você precisa vender. Você precisa de treinamento de venda? Por quê? Porque você quer aumentar teu faturamento. Será que é isso? Ou será que isso é só o meio para ele conseguir o que ele realmente quer? E o que que ele realmente quer? Eu não faço a mínima ideia. É isso que você vai ter que perguntar para ele. De repente você tem um cliente que está comprando um iPhone porque ele quer se comunicar com os filhos. Outro está comprando o mesmo iPhone porque ele quer ter um status, ele quer passar uma sensação de status para o grupo que ele faz parte. Outro quer o mesmo iPhone porque ele sempre teve iPhone, ele acha mais fácil continuar comprando iPhone do que mudar. Então veja, o porquê é diferente. E mesmo quando o porquê parece o mesmo, ele ainda pode ser diferente. Olha um exemplo. O cliente quer um treinamento de venda, por quê? Porque ele quer que a equipe dele venda mais. Tá bom, legal. Agora, por que que ele quer que a equipe dele venda mais? É importante saber isso. Será que ele quer que a equipe dele venda mais porque ele quer ganhar mais dinheiro? Será que ele quer que a equipe dele venda mais porque ele não quer ser demitido da empresa? Ou será que ele quer que a equipe dele venda mais porque ele quer se destacar dentro da empresa como gestor da equipe que mais vende? Ou será que ele quer que a equipe dele venda mais porque ele está preocupado que a equipe está vendendo pouco, não está batendo as suas metas, com isso não estão conseguindo o dinheiro que precisam para sustentar a sua casa? Vejam, cada um desses exemplos que eu dei, o gestor quer a mesma coisa, que a equipe venda mais. Mas o porquê real por trás disso é diferente nos exemplos todos que eu dei. E você, como vendedor, precisa ir cirurgicamente naquela necessidade. E não ficar falando coisas genéricas. Generalidades. Olha, você faz um treinamento de venda, sabe por quê? Porque você vai vender mais. Tá bom, legal, talvez ele compre. Agora, se você virar para ele e falar, olha, você precisa de um treinamento de venda porque você vai vender mais, a tua equipe vai vender mais, com isso você vai se destacar aqui na companhia. Se for isso que ele quer, agora você pegou o coração dele. Agora você pegou o coração dele. É agora que ele vai falar, opa, peraí que isso aqui me interessa. Por isso a importância da investigação. Agora, por que vendedor é tão ruim em investigação? Tem vários motivos. Eu quero citar dois principais aqui. Já citei um, que é ele acha que sabe a resposta. Segundo, porque ele acha que vai incomodar. Ele acha que vai incomodar. Tá? Muitos vendedores têm medo de incomodar o cliente. E ele acha que fazer pergunta demais é incomodar. E eu vou dar uma resposta muito simples para quem acha isso. Consultores e coaches ganham alguns milhares de reais por mês só para fazer pergunta. Só não, mas principalmente para fazer pergunta. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é, tem cara que paga alguns milhares de reais todo mês para alguém fazer para ele perguntas. E você está com medo de fazer perguntas para ele porque você acha que vai incomodar. O que incomoda não é você fazer ou não fazer perguntas. O que incomoda é você fazer perguntas ruins. Por fim, o vendedor não gosta muito de fazer perguntas, não é muito bom em fazer perguntas, porque ele não foi treinado em perguntar. Eu costumo dizer que a gente passou aí nossa vida inteira na escola aprendendo a responder e não perguntar. Na escola, você ganhava nota quando você dava uma boa resposta. Agora, se você fazia muitas perguntas, você era mandado para a diretoria. Vai lá conversar com a diretora lá que você está incomodando a aula. Está atrapalhando a aula. Não é? Porque as pessoas
vivem, cresceram também nesse mundo onde o certo é responder, não é perguntar. Quer ver um exemplo? Já deve ter acontecido com vocês que estão assistindo essa live agora. Quantas vezes você estava numa rodinha de amigos, os amigos falaram o nome de alguém famoso, que você não fazia ideia de quem era, só que você não teve coragem de perguntar, pô, quem é esse cara? Você não teve coragem. E por isso você disse algo do tipo, claro, sei quem é, sim, com certeza. E aí você sai daquela situação sem saber quem é aquela pessoa, para não parecer idiota ao perguntar. Mas quem disse que você vai parecer idiota se você perguntar? Mas a gente acha isso. Então, meus nobres vendedores e gestores, perguntem. Tá, falei de vendedores, deixa eu dar uma dica rápida para gestor aqui, tá? Não quero me alongar muito, mas uma dica rápida. Gestor é a mesma coisa. Se você quer que o teu liderado produza mais, para de falar para ele o que ele tem que fazer e começa a perguntar. Você vai ver como que a produtividade dele vai aumentar. Você vai ver como que ele vai se engajar mais. Você vai ver como que ele vai encontrar melhores caminhos para fazer o que ele tem que fazer. Quando você para de dizer para ele o que ele tem que fazer e começa a fazer perguntas que conduzam ele a encontrar o que ele realmente precisa fazer. Então, aprendam a investigar. Aprendam a investigar. Leiam livros sobre investigação, sobre perguntas. Façam cursos de perguntas. Desenvolvam a sua capacidade de perguntar. E aí, um dos caminhos, então, é o livro A Arte de Fazer Perguntas em Coaching, do Tony, sei lá das quantas, que está ali, que eu não consigo ver. Eu vou deixar o link aí nos comentários, tá? Aí na descrição do vídeo. Para quem quiser comprar, compra lá pelo link, que vai cair no meu programa de afiliados lá da Amazon, e eu ganho uma comissãozinha, tá? É um excelente livro, simples, básico, fácil de ler e bom para começar. Eu avaliei com 5 estrelas. Eu tenho lá uma rede social de livros onde eu avalio o livro que eu leio, e esse aqui, de 0 a 5, eu dei 5 estrelas para ele. Tá bom? Então, aprenda a fazer perguntas.